Olá, começa agora o Questão de Ordem e hoje nós vamos debater as políticas públicas realizadas durante esta época de pandemia que já dura mais de um ano. Primeiro, você sabe o que são políticas públicas? Elas afetam todos os cidadãos de todas as escolaridades e não importa o sexo, a raça, religião e nível social. As políticas públicas promovem o bem-estar da sociedade, traz qualidade de vida. Bom, para falar sobre este assunto, recebo o presidente da Câmara de Campinas, o vereador Zé Carlos, aqui no estúdio o vereador Paulo Haddad, presidente da Comissão de Política Social e Saúde, e de maneira virtual o vereador Cecílio Santos, membro desta mesma comissão, e a médica sanitarista Carmen Campos Lavras, com doutorado em saúde também pela Unicamp. Lembrando que o debate é de vocês, faço as interrupções apenas quando necessário. Presidente Zé Carlos, o senhor estava aqui na última legislatura, quando a pandemia foi decretada, e agora é o presidente. Como é que o senhor avalia esses 3 meses no cargo, já 4, e as ações que foram tomadas? Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde aos telespectadores da TV Câmara, meu colega de parlamento, o vereador Paulo Haddad, presidente da Comissão de Política de Saúde, Cecílio, também membro dessa comissão, e a doutora Carmen Lavras, uma batalhadora e tremenda conhecedora das políticas públicas do nosso município, a quem eu saúdo e desejo as boas-vindas aqui no nosso programa, da TV Câmara. E vamos aí debater essa pandemia que assola não só o país, mas principalmente a nossa cidade de Campinas, falando aqui das políticas públicas que têm sido implementadas pelo prefeito Dário, E também, porque não discutir o Brasil, porque não é diferente, principalmente o estado de São Paulo, que está com uma situação de leitos aí, a maioria deles aí já super saturado, os hospitais públicos do estado de São Paulo. Então é importante, principalmente quando a gente tem uma professora do nosso lado. A gente vai falar bastante sobre as políticas que estão sendo aplicadas aqui no nosso município. Vereador Paulo Haddad, o senhor nestes mesmos 4 meses também tem o desafio de comandar a Comissão de Política Social e Saúde, tem acompanhado as dificuldades que o município está passando. Como é que tem sido o trabalho nesta pandemia? Claro que com todos os cuidados. Seja bem-vindo e boa tarde. Muito boa tarde, presidente Zé Carlos, boa tarde, vereador Cecílio Santos, boa tarde, doutora Carmen e público que nos assiste. É um grande desafio, É uma comissão que hoje nós temos aí um entendimento que ela é uma das mais importantes da Câmara Municipal, pela situação que a nossa cidade vive, o nosso estado, o nosso país e toda a comunidade mundial. Nós temos diversos cenários nos diversos países e estados brasileiros, mas é uma comissão que tem trabalhado, nós não nos furtamos a trabalhar, a trazer ao debate as pessoas que estão envolvidas no combate a essa pandemia. Já tivemos aí 2 boas reuniões com o presidente da Rede Mário Gatti, com o próprio secretário, o Dr. Lair Zamboni, enfim, nós temos trazido à luz da população informações preciosas para que a gente consiga, enquanto legislador, termos aí o nosso papel efetivo e atuante dentro dessa comissão. Vereador Cecílio Santos, o senhor também é membro da Comissão de Estudos sobre os Impactos Econômicos e Sociais da Pandemia do Coronavírus e a Retomada das Atividades. E esse nome é interessante porque a gente acompanha o impacto do vírus, óbvio, na área da saúde, com ocupação de leitos, enfermaria, UTIs, óbitos, as sequelas de quem se recupera e, claro, que o distanciamento pessoal com o fechamento de estabelecimentos para conter o vírus, traz um impacto econômico, social, já que pessoas estão em vulnerabilidade social. Como é que o senhor tem acompanhado essa situação sem que essas 2 áreas entrem em conflito? Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde aos nossos companheiros que compõem aí o debate, vereador, presidente da Casa, Zé Carlos,
vereador Paulo Haddad, presidente da Comissão Social e Saúde, nossa companheira, querida doutora Carmen, também compondo conosco aqui a mesa do debate. Não tem jeito, tem conflitos, porque tem interesses diversos, não é? E é uma comissão que tem se debruçado sobre escutar os diversos segmentos da sociedade, segmentos produtivos, né? Hoje, por exemplo, tivemos reunidos escutando, né, o setor da educação, educação infantil, que é muito importante, né? E assim, ela é presidida pelo vereador Luiz Rossini, nosso colega de casa. Eu penso que a Câmara dos Vereadores tem dado um bom exemplo no sentido de ser protagonista e de interagir com os diversos setores, segmentos, escutando, acolhendo sugestões, e encaminhando as demandas da população. É um desafio muito grande, porque equilibrar e encontrar saídas não é tão fácil. Então, o desafio das comissões, nós como vereadores, escutando os especialistas em saúde, escutando aí a população como um todo, buscar um ponto de equilíbrio onde possa superar essa dificuldade que nós estamos vivendo da pandemia, que é um problema muito sério. E além do comércio, a gente tem educação, a gente tem outras áreas também que este debate está colocado. Participa do debate aqui com a gente a médica sanitarista Carmen Campos Lavras, e nós estamos observando em todo o Brasil que a maioria dos estados está com ocupação de leitos chegando ao limite. E os recursos humanos também são uma preocupação, já que a equipe médica não consegue ter férias, descanso, fôlego para poder enfrentar tantos casos graves de algo que é relativamente novo. Nós estamos há 1 ano, mas o vírus ainda está sendo estudado. Por mais que a situação pareça a mesma no Brasil, Carmen, existem particularidades. Como Campinas tem enfrentado esse vírus? Temos profissionais de ponta, equipamento, estrutura. Seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui. Queria cumprimentar o vereador Zé Carlos, presidente da Câmara, a quem eu conheço como agente político há mais de 20 anos. Conversar com o vereador Paulo Haddad e o vereador Cecílio, que são também da Comissão de Saúde Social e de Saúde da Câmara, né? Uhum. Então, acho que é uma oportunidade da gente poder trocar ideias, né? Em função de uma pandemia que eu acho que acomete a humanidade, como tantas outras já acometeram, né? Só que dessa vez chega num mundo globalizado, que circulam pessoas, que circulam produtos e que circula o próprio vírus, né? Então, acabou sendo uma questão mundial, atinge todas as sociedades, e a gente precisa ter bem claro isso, né? Não esquecer que a gente não está impactando só o Brasil, está impactando o mundo todo, mas que com diferentes respostas. E eu acho que aí as respostas vão, primeiro, pelo grau de desenvolvimento do país, né? E essa pandemia, em particular no Brasil, ela revelou várias mazelas da nossa sociedade, ela é uma epidemia reveladora, né? É diferente a gente discutir as condições de quem tem condição de fazer um isolamento numa boa condição, tendo casa, emprego garantido, etc., e outros que não têm acesso a nada disso, né? Não tem essa condição, e isso fica muito claro no nosso país. Mas também uma epidemia, também marcou essa diferença de sociedade em cima de como que os governos orientaram esse enfrentamento. Então, tem de um lado a diferença de desenvolvimento político, social e econômico de um país, e tem de outro a forma como os governos enfrentaram. Então, eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar essa iniciativa da TV Câmara, né? Entendendo como poder legislativo aqui de Campinas, que tem uma importância e que pode estar influenciando diretamente nos rumos de enfrentamento dessa pandemia, né? Então, é um prazer estar aqui podendo conversar com vocês. E essa é a nossa intenção, e a gente fica feliz. Pode continuar. Não, eu só ia colocar mais uma questão, assim, a importância, dentro dessa
diversidade que existe nesse país continental como o nosso, eu acho que uma das questões estar em Campinas ainda é um privilégio, né? Num dos polos de desenvolvimento do país, que tem recursos, e não estou falando só de recurso econômico, estou falando de capital humano, né? Para o enfrentamento de uma crise dessa natureza. Então, eu acho que nós temos uma importância grande, né? E a gente realmente pode influenciar no rumo de enfrentamento dessa epidemia, como vem influenciando. A gente pode dizer, então, que Campinas é uma cidade privilegiada, então? Eu acho que sim. É privilegiada na sua capacidade de produção de conhecimento, ela é privilegiada também na sua situação econômica em relação a grande parte desse país, né? Mesmo sabendo que a gente tem população em vulnerabilidade social aqui na cidade, mas é diferente o desenvolvimento de Campinas do desenvolvimento de grande parte dos outros municípios do país. É uma cidade organizada, que tem força política, que você tem a sociedade civil com organizações muito fortes, né? Também com capacidade de resposta, né? E uma questão que, a época em que eu participei mais diretamente do governo municipal, na época o prefeito falava muito isso, e hoje eu retorno com essa mesma visão que acabei sendo construída desde aquela época. É uma cidade solidária, é uma cidade que, se você conseguir, com as forças políticas existentes, e aí acho que a importância da Câmara, a importância do governo municipal, do executivo, mas a importância do legislativo, de todas as forças políticas mobilizarem esse recurso que existe na cidade, porque as pessoas são pessoas que participam, são pessoas que querem participar. Agora, esses processos precisam ser organizados, né? Então, eu acho que nós somos um município privilegiado nesse sentido. Zé Carlos e Paula Haddad, vocês entendem dessa maneira também Campinas numa cidade de uma forma privilegiada, de solidariedade, e como é que tem sido construída essa relação com o Executivo no momento de pandemia? Eu concordo com a doutora Carmen, porque Campinas realmente ela é privilegiada quando você analisa as outras cidades, não só do estado de São Paulo, como do país. Nós temos aqui um polo de alta tecnologia, nós temos 3 universidades que dão a mão de obra, não só para o município, como para tantas cidades, não só do estado de São Paulo também, mas também do país como um todo, porque tanto na Unicamp como na PUC, na São Leopoldo Mandique, ali se estudam diversas pessoas de diversas cidades brasileiras, aonde vem aqui, tem o conhecimento e leva esses ensinamentos para suas regiões. Então, Campinas é privilegiada nesse sentido. E quando a doutora Carmen fala também economicamente, essa solidariedade que existe, vocês vejam bem, o prefeito municipal está fazendo lá uma campanha Campinas Sem Fome, a Câmara Municipal está fazendo também a Campinas Sem Fome, entre tantas outras entidades que está fazendo também, e a gente vê uma arrecadação de alimentos enorme, uma solidariedade que dificilmente se vê nas outras cidades. Então, eu concordo com a doutora Carmen, eu acho que nós temos um campo ainda muito importante para ser aí desbravado, vamos dizer assim, né? Porque a tecnologia nós temos. Eu acho que falta alguma coisa para a nossa cidade, mas não depende da nossa cidade, sim do governo federal, não só do governo federal, mas também do parlamento brasileiro, para ele definir algumas políticas públicas na área da saúde, no questionamento das universidades públicas. Eu ainda acredito nisso. Por quê? Nós temos aqui, eu estou falando isso com conhecimento de causa, porque recentemente eu tive uma reunião com o Zeferino, que é da doutora Carmen, deve conhecer, na Unicamp, onde nós solicitamos para ele o pessoal sexto anista, para estar nos ajudando nesse momento do enfrentamento da pandemia. Nós fizemos recentemente aqui, nós passamos agora na última sessão, um projeto onde nós vamos estar assumindo esse pessoal, porque depende ainda de regras claras e de leis
para que isso aconteça. Então, nós acabamos agora, na semana passada, de estar aprovando, devemos retornar em segunda discussão esse projeto, que é para trazer esses universitários que têm que fazer a residência médica, né, doutora Carmen? E isso poderia estar nos ajudando. Infelizmente, eu falei com o Zeferino, a prefeitura fez um convênio com eles, mas esse convênio não foi para frente, quer dizer, assinaram um convênio, mas devido à grande vamos dizer assim, essa pandemia que esparramou para tudo quanto é lugar, e todo mundo está querendo o pessoal da Unicamp para ajudá-los. E quer dizer, nós aqui ficamos sem. Quer dizer, muito pouco está vindo em nosso socorro, a PUC está ajudando, a São Leopoldo Mandique está ajudando, mas a Unicamp não está ajudando. Ela assinou o convênio, mas devido à demanda da região metropolitana, e ela está mandando gente, inclusive, para fora aqui da nossa região, para ajudar na questão da pandemia. Mas eu acho que deveria ter essa fluidez de serviço desse pessoal residente, deveria ser não só no momento de pandemia, mas como todos, isso depende de regulamentação. Por isso que eu acho que se tivéssemos um projeto a nível federal, isso ficaria mais fácil. Nós estamos fazendo a nossa parte, eu concordo com a doutora, né, que nós temos uma solidariedade muito grande. A Câmara Municipal está fazendo a sua parte. Nós fomos no estado de São Paulo, buscamos 40 leitos, isso foi trabalho da Câmara Municipal. Fomos no governo federal, no Ministério da Saúde, onde conseguimos arrancar 83 leitos para a região metropolitana. Quer dizer, aquilo que o Cecílio também disse, a Câmara Municipal de Campinas está sendo protagonista nessa questão da pandemia. Claro que a gente não queria estar fazendo isso. Nós queríamos estar fazendo aquilo que é a normalidade, mas infelizmente com essa pandemia ninguém pode cruzar os braços e ficar esperando as coisas, porque nada vai cair do céu. Nós temos que estar irmanados. Doutora não quis dizer, mas em outras palavras ela disse que o problema está sendo tratado pelos governos, muitas vezes politicamente, coisa que eu acho que quem perde com isso é a população. Se nós estivéssemos no governo federal, juntamente com os governadores dos estados, todo mundo de braços dados, combatendo a pandemia, seria de melhor alvício para todo mundo. E ainda dá tempo deles se resolverem, que é o que a gente espera para esse ano de 2021. Paulo, como é que você enxerga também a cidade de Campinas neste contexto de recursos humanos, de equipamentos, de universidades, enfrentando esta pandemia no contexto de todo o Brasil? Bom, eu sou campineiro, né? Então eu tenho aí um orgulho da minha cidade, apesar de hoje nós temos várias pessoas que vieram de outros estados e fazem com que Campinas tenha a dimensão que tem, né, o protagonismo que tem em muitas das atividades, seja na área de tecnologia e em outras áreas. Temos aí grandes universidades, né, a PUC, a Unicamp, São Leopoldo, o próprio Mário Gatti é formador de mão de obra, né, tem lá o seu quadro de residentes. Eu acho, viu, doutora, que nós teremos que talvez repensar um pouquinho mais a formação dos nossos médicos, né? Talvez ter aí não subespecialidade, né? Especialidade da especialidade, mas hoje o grande problema nosso é RH, para que as pessoas eles possam estar dentro, né, de uma UTI, realizando uma intubação correta, com a medicação adequada para relaxamento muscular, enfim, para que o paciente não sofra durante um quadro, né, um processo, uma manobra de intubação. Então talvez tenhamos que repensar um pouco, né? O presidente falou com muita propriedade, nos utilizarmos do interno de 5º, 6º ano, mas talvez com a formação desse interno, já que nós tivemos um problema concreto, né, que é essa pandemia, ela levou, né, a necessidade de que a formação acadêmica ela seja um pouco mais voltada, né, talvez para algumas situações que a gente até então não tinha, né, a formação desse profissional. Então cada um saía da faculdade, ia fazer sua residência e aí fazia subespecialidade. Ele era especialista naquela área, então restringe muito, né, a área de atuação. Mas esse é um grande gargalo, é o RH. Não só médico, como enfermeiro, técnico de enfermagem, enfim.
Nós temos um problema grande. A Câmara foi protagonista, né? Estivemos em São Paulo, falando com o Marco Vignoli, conseguimos trazer 40 leitos de UTI para a cidade de Campinas, teve intervenção no Hospital Metropolitano, então 20 leitos foram designados para lá. Eu não pude ir para Brasília por problemas pessoais e a gente acabou não tendo a oportunidade de ir, mas muito bem representado pelo vereador José Carlos e também o Major Jaime, conseguiram, junto com outros representantes da região metropolitana, trazer mais 83 leitos, né? Então, eu acho que Campinas tem, sim, grandes lideranças políticas, no qual eu acho que nós podemos nos enquadrar, né, Zé e Cecílio, e a doutora Carmen também, com visão, né, de que aquilo que é importante para a população, não só, Zé, desculpa aí, a gente tem que falar isso também, mas vocês, né, têm aí uma cobrança, né, e nós temos uma cobrança com os nossos, com as nossas lideranças nacionais e estaduais, para que tragam também para a cidade emendas parlamentares, que a gente possa também estar enfrentando, e a gente tem feito isso, Zé Carlos tem feito, Cecílio tem feito, e eu tenho feito, a gente tem trazido recursos para a cidade de Campinas. Então a Câmara Municipal não se furtou aquilo que é obrigação dela, né? Ter aí toda uma visão do enfrentamento dessa pandemia. Vamos estar fazendo aí, vamos estar fazendo aí diversos debates, principalmente na questão da saúde, essa questão, por exemplo, do tratamento precoce. Nós estamos preparando aí uma grande discussão, um grande debate, porque que alguma cidade dá certo, outra cidade não adere a esse programa. Quer dizer, nós temos uma série de coisas que a gente pode, como Câmara Municipal, estar incentivando, porque se dá certo em algum lugar, claro que ninguém aqui deixa de acreditar na ciência. A ciência, para nós, é o caminho, é a luz que nos dá para o seu encaminhamento. A doutora Carmen sabe muito melhor do que nós aqui, que ela trabalha na área, ela sabe que se ela não acreditar na ciência, entendeu? Então, mas existem outras alternativas que estão dando certo. Então, vamos trazer isso tudo para o debate, para a gente ver o que é melhor para a nossa população, o que é melhor para os nossos seres humanos que estão aí cada vez mais perdendo seus entes queridos, né? E a gente sem solução, porque ninguém sabe qual é o caminho correto, porque nós estamos batendo cabeça já faz um ano, e a quantidade de óbitos só aumenta. Então, nós temos que buscarmos alternativas, né? E cada um dentro da tua área, dentro da sua especificidade, e vamos estar discutindo, vamos conversar. Eu já quero ouvir o Cecílio Santos também sobre este assunto. Só antes, para não perder o fio, a doutora Carmen, o Paulo Haddad estava falando sobre os residentes, essa área da medicina. E pelo que eu tenho escutado, provavelmente esta não vai ser a última pandemia. E ela pode acontecer cada vez mais rápida, já que a ação do homem, principalmente em desmatamento, em floresta, esse contato com os animais, ele tem sido cada vez mais rápido. Você vê uma mudança dentro da medicina por conta desta pandemia que está acontecendo? Eu acho que sim. A medicina, nós temos uma grande questão, não é só na medicina, mas eu diria no modelo médico, que ele influencia não só o curso de medicina, mas eu estou chamando de modelo médico, mas seria modelo biomédico, não sei o nome que você quiser dar, mas influencia a formação de todos os profissionais de saúde. Um modelo que, de um lado, traz uma atualização científica e tecnológica que é importante, é fundamental para o desenvolvimento da humanidade, mas, por outro lado, ele acaba criando os especialistas que o vereador Paulo colocou, os super especialistas, ele estimula isso. É da natureza do... Então, quando você vai fazer uma gestão pública, você tem que lidar, de um lado, com a existência desses especialistas, que não deixa de ser bom e necessário, mas não é suficiente. E, de outro lado, como você superar essa fragmentação das ações que acontecem. Porque você não precisa, enquanto necessidade de saúde das pessoas, ela não precisa só do especialista. Ela precisa de alguém que enxergue como um todo. E tanto na saúde individual, se vocês pensarem na casa de vocês vão ver isso. Às vezes você passa por 5 especialistas, cada um dá uma medicação e você não consegue ninguém que coordene tudo isso. É comum e a gente teria que ter. E do lado
em termos de sistemas de saúde, a mesma coisa. Está tão fragmentado que você não consegue dar conta e responder adequadamente às necessidades de saúde. Então, eu acho que tem que fazer um esforço de integrar o sistema e de ter profissionais com outra formação, sem desprezar o conhecimento especializado, sem desprezar a incorporação tecnológica. Mas tem que ter uma outra formação, mais humana, que enxergue o indivíduo como um todo, que saiba trabalhar em equipe, isso é uma coisa importante, porque os especialistas estão aí, então não pode. Isso, mesmo nesse aspecto, que eu acho que é um desafio, não é para o Brasil, é para vários sistemas do mundo. Sim. Mas nesse aspecto, Campinas também é privilegiado. Eu acho que nós temos aqui um sistema público de saúde, que foi montado 10 anos antes do SUS, 10 anos antes. Zé Carlos é testemunha disso. Foi montado 10 anos antes do SUS e que é um sistema que tem muita gente boa. Então, hoje, nós estamos olhando muito nessa pandemia os leitos hospitalares, o respirador, o material de intubação. Claro que tem que ser olhado, isso é importante, tem que ampliar leito, e a gente sabe que mesmo ampliando não está dando conta, mas nós temos uma equipe de saúde pública nessa cidade de primeiro mundo. A nossa equipe aqui é uma equipe muito boa. Eu não sei quem já passou pela experiência da vacinação, por exemplo, mas vai ver a organização de Campinas e liga à noite qualquer jornal e escuta o que está acontecendo em outros municípios. Faça uma comparação. É como se a gente estivesse em 2 planetas distintos. Aqui está tudo funcionando. Isso não é à toa, isso tem muito trabalho atrás disso. Gente trabalhando para poder colocar. Então, a gente também, num primeiro momento, eu quero colocar isso. Nós também somos privilegiados por ter o Sistema Único de Saúde de Campinas muito organizado. Agora, ainda existem questões que nós temos que superar mesmo dentro da pandemia. Não é só esperar outras, não. É mesmo nessa pandemia, ainda, né, da Covid-19, nós temos que aperfeiçoar uma série de coisas. Eu acho que o papel de vocês da Câmara é fundamental nessa direção. Vamos ir conversando um pouco por aí. Fala importantíssima da Carmen. Só pegando um gancho da doutora Carmen, doutora, eu tenho feito reuniões constantes aqui com os presidentes da região metropolitana, e quinta-feira nós tivemos a última. Todos eles elogiam o trabalho, né, do nosso pessoal da linha de frente aí da saúde, que a senhora ajudou a construir, entendeu? E pela vacinação, que está sendo um exemplo não só para o estado de São Paulo, mas como também para o Brasil. O exemplo da vacinação que está sendo feito aqui em Campinas, a gente tem recebido elogios de todas as partes. Então, isso é fruto do trabalho de vocês que fizeram essa equipe que está desenvolvendo hoje, desde lá de trás. Então, parabéns para a senhora, parabéns para a nossa equipe que está na linha de frente do enfrentamento dessa pandemia, que tem nos dado esse orgulho. Mesmo num momento de sofrimento, eles estão sobressaindo e estão dando conta do recado. Pela ordem. Desculpe, doutora Carmen, mas é um gancho nesse bloco, nessa fala, no seguinte sentido. Eu tenho pleno acordo que Campinas é um exemplo, sem dúvida nenhuma, tanto do ponto de vista de vacinação, quanto de organização do Sistema Único de Saúde. Mas já foi melhor, entende? E nós precisamos dar passos, porque, vejam só, nós estamos com a situação de RH, como mencionou o vereador Paulo Haddad, que não é só médico, é enfermeiro, é outros profissionais que compõem a equipe de saúde, né? Muito defasado, extremamente sobrecarregado. Os PAs, por exemplo, o Zé Carlos também sabe disso, o vereador Zé Carlos, que é do Padre Anchieta, tem situações em que nas UPAs tem apenas um profissional para atender a porta de entrada, entende? Isso é muito pouco para atender a população que nós estamos. E veja, não é problema que Campinas não tem médico. Aí eu queria ouvir a doutora Carmen. Campinas tem muitos médicos. É o sistema de saúde que precisa ser melhor organizado ou, enfim, tem alguma coisa que está fora do lugar, porque está faltando lá na ponta médico para atender a população. E também eu queria trazer uma questão para que a doutora Carmen possa comentar e a gente votar aqui no debate, que é o combate à pandemia fora do hospital.
entende? Não é só o leito, não é só o tratamento dentro do hospital. É fundamental que tenha testes, né? Que tenha o isolamento de quem foi testado e detectado com a Covid, que tenha informação, que essa informação seja veiculada para que as pessoas, sabendo que estão contaminadas, possam ficar cumprindo a quarentena e não circular, porque sabe que naquele período ela está suscetível à disseminação do vírus, não é? Informação para dizer, olha, população, na área onde você está circulando, tem incidência alta do vírus, portanto, evite esta área, entende? Então, tem várias maneiras. Outra que eu queria também que aqui no debate a gente pudesse comentar, um bom comitê, entende? Que tenha técnicos, que tenha especialistas, que seja diverso, entende? Para que possa ter vários olhares, entende? Eu acho que Campinas tem, sim, uma estrutura, tem feito um trabalho, mas a gente ainda que está na ponta e está observando, percebe que tem como melhorar. Eu gostaria aqui de fazer uma intervenção no vereador Cecílio. Vereador, o prefeito Jonas Donizete, quando foi prefeito dessa cidade, ele fez 3 ou 4 concursos para médicos. Foi o prefeito que mais investiu em concursos para médicos e enfermeiros. E não conseguiu, com tudo que nós temos, as nossas universidades formadoras desses profissionais, não conseguiu completar o quadro. A Rede Mário Gatti, eu falei isso na última sessão, até numa das partes que o senhor falou, onde a Rede Mário Gatti estava contratando profissionais e não tem profissionais. Mesmo porque, nesse momento de pandemia, o que acontece? Muitos profissionais, não estou aqui generalizando, mas muitos profissionais, como ele vai fazer um contrato, é um contrato de prestação de serviço, ele fala, eu não vou porque de repente eu sou contaminado e para ficar 6 ou 4 meses, ou então não tem esses profissionais. Por mais que a Unicamp, a PUC e a São Leopoldo Mandique formem esses profissionais, mas não tem chegado até esses concursos. Então, não é negligência do Poder Executivo, não é negligência nossa. Eu fiz aqui um projeto, o senhor não estava na Câmara, mas o vereador Paulo Haddad estava, mais médico campineiro. Isso foi nós que fizemos e não conseguimos completar o quadro. Quer dizer, eu estava na presidência do Conselho Municipal de Saúde, vereador Zé. Exatamente. As ações têm sido feitas. O problema é que falta profissional. Entendeu? Então, eu acho que nós temos que rediscutir o valor que está sendo pago. Tudo isso nós temos que ver. Porque, não, exatamente, mas aí que está. Nós temos que ver como é que nós vamos fazer para chegarmos nesse ponto, né? Ver se Campinas tem condições, porque as cidades menores da região, você sabe que paga melhor do que Campinas. Nós sabemos disso. Entendeu? E muitos desses profissionais vão para lá. E outros profissionais que entram no concurso público na cidade de Campinas, de repente eles trancam a tua estadia aqui, o teu emprego aqui, e vai abrir consultório particular. Nós sabemos tudo isso. Entendeu? O vereador Zé Carlos, Cecília e doutora, nós temos também, assim, são situações, nós estamos vivendo uma excepcionalidade, né? Isso é uma coisa que acho que todo mundo concorda. Existem situações que são pontuais, então uma outra unidade básica, um outro PA realmente tem dificuldade. Nós tivemos aí muitos profissionais se aposentando, eles pediram aposentadoria, saíram. Exato. Né? E sim, existe dificuldade na reposição? Claro que existe. Os concursos públicos ao qual o vereador se referiu, eles ocorreram no governo passado, no governo, né, do prefeito Jonas Donizete. Alguns profissionais foram chamados. Eu tenho uma demanda que eu cobro do governo municipal, que são os profissionais da odontologia. A gente tinha lá várias equipes, né, de saúde bucal. Hoje isso se reduziu muito, né? Mas, enfim, a gente sabe que isso, com certeza, né, ela será adequada. Tivemos também, Zé, você lembra disso, o vereador Zé Carlos, né, o projeto que foi aprovado aqui da residência em médico da família, com o PUC, a São Leopoldo Mandique e também o Mário Gatti, enfim.
a cidade sinaliza para que a gente consiga suprir todas essas necessidades. Mas, infelizmente, nós estamos num momento de excepcionalidade. Mas eu concordo com o vereador, viu, Cecílio? A gente tem que estar atento e cobrando, claro. É claro. Né? Ninguém quer que a população sofra. Mas, como bem disse a doutora Carmen, Campinas tem um sistema de saúde pública que é exemplo, né, para várias cidades, né, do estado e talvez para o Brasil. E a saúde, o SUS, né, no nosso país, ele é um dos melhores do mundo, se não for o melhor. Talvez a gente só perca para a Itália. Se eu estou errado, a doutora me corrige. Mas assim mesmo nós temos dificuldade. Não? É uma dificuldade e outra coisa. Nós somos uma metrópole. Atendemos aqui a maioria da cidade metropolitana. Exato. Entendeu? Que vem tudo para cá. Então, eu estou falando porque eu tenho conhecimento que a gente está reunindo constantemente com esse pessoal da região, os presidentes das câmaras da região metropolitana, e tem município que não tem centro de saúde. É um absurdo. Não tem um leito de UTI. Para onde eles vão se socorrer? Tudo vem para a região, para a metrópole. E nós estamos tentando, Cecílio, eu concordo com o senhor, que nem o Paulo falou, nós temos que estar em cima, é o nosso dever estar em cima para a coisa melhorar, para a coisa andar bem, entendeu? Isso a doutora Carmen sabe que ela fez também todo esse esforço que nós estamos fazendo, mas nós tínhamos que fazer aqui, na região metropolitana, uma vez que nós somos SUS e o SUS é universal, que esses municípios também nos dessem mão de obra especializada, para que a gente possa tratar os pacientes deles também. É SUS, é universal, entendeu? E muitas vezes, você sabe disso, eu moro na Vila Padre Anchieta, 40% dos atendimentos na Vila Padre Anchieta são de fora. Sem contar que nós estamos cortados por 5 rodovias. Já acontece acidente em cada rodovia dessa, cai lá dentro da UPA. É metropolitana. Então, quer dizer, é uma coisa que nós temos aí que estar irmanados na busca de recursos humanos para que a população seja assistida. Doutora Carmen, quero que a senhora participe também. Pois é, vocês falaram tantas coisas importantes que eu estou vendo aqui por onde começar, né? Eu vou tomar a liberdade de começar por essa última colocação. Nós somos o polo de uma região metropolitana e atendemos não só a região metropolitana, como outros lugares do estado e sul de Minas também, que está muito presente sul de Minas aqui, também, na questão da saúde. O SUS é um sistema tripartite, a gente recebe alguma coisa em função disso, mas eu queria colocar o seguinte, a gente atrai o paciente para o SUS como a gente atrai o cliente para o shopping center. Então, vamos ter clareza. Esse é um papel, é o nível de atração da metrópole. E nós temos que trabalhar isso como um dado de realidade e criar os mecanismos adequados para a organização dessa rede, muitas vezes extrapolando o caráter municipal, mas entrando no nível regional. Exato. Eu não acredito que a gente dê conta com uma organização só municipal. Necessariamente tem que ser loco regional e, exatamente, volto a dizer, a Câmara é fundamental no sentido de contribuir nessa articulação regional. Porque isso eu me lembro que a primeira vez que fizemos uma reunião, há 20 anos atrás, de caráter regional, foi com os presidentes das câmaras. Então, eu acho que é muito importante que se una nessa perspectiva e eu me coloco à disposição para, num outro momento, discutir o que nós chamamos de rede de atenção regional, rede regional de atenção à saúde, no momento que vocês quiserem. Mas eu estou colocando uma outra questão, que é o seguinte, nós temos 2 sistemas de saúde em Campinas, como no restante do país. Nós temos o sistema médico supletivo, que é o privado suplementar, que abarca mais ou menos 40% das pessoas, e nós temos o SUS. 60% das pessoas de Campinas dependem exclusivamente do SUS. Os outros 40% dependem do SUS e da rede particular, porque ele bebe a água que é controlada pelo SUS, ele vê a dengue, quem controla o mosquito é o SUS, a vacina quem faz é o SUS. Então, todos os cidadãos usam o SUS, né? E aí, quando vocês me colocam a questão da falta de recursos humanos, e vocês colocaram muito na figura do médico, mas não é só o médico, mas talvez seja principalmente o médico, nós temos 2 questões. Uma que vocês mesmos já colocaram,
nós temos uma formação dos profissionais de saúde distante da necessidade de saúde da população. Então, nós temos que aprimorar, e eu acho, a formação, e isso é um papel importante, tanto do Ministério da Saúde quanto do Ministério da Educação, do MEC, no sentido de fazer diretrizes curriculares mais apropriadas, né? Eu acho que houve um avanço com a criação da estratégia de saúde da família. Sim. E que muitos cursos vão sendo formados, já vocês mesmos facilitaram a articulação para essas residências de saúde da família, etc., que vocês acabam de colocar. Mas nós não podemos esquecer o seguinte, duas coisas que eu queria colocar nisso. A primeira é que nós fizemos uma pesquisa, eu sou pesquisadora do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Unicamp, e através, então, da Unicamp, junto com a Câmara Temática de Saúde da Região Metropolitana de Campinas, o Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, naquela época presidido pelo prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Zé Maria, fizemos uma grande pesquisa. Qual era a queixa? Por que ele veio nos procurar? Veio exatamente com a mesma fala que o vereador Zé Carlos colocou. Faltam médicos, nós não estamos pagando direito, o médico sai daqui e vai para lá, ou ele não quer, foi muito isso. E a gente ficou assustado. Fizemos uma pesquisa com todo o rigor metodológico, e eu posso apresentar também no dia, se vocês quiserem. E o que a gente identificou? A questão não é salarial. É também salarial um pouco, mas a questão é condição de trabalho. Isso era apontado por 90% dos entrevistados. Então, existe aí uma questão que chama atenção, uma bandeira vermelha que está batendo e que talvez a gente possa trabalhar um pouco em cima dela. Passaram-se alguns anos, mas eu acho que essa realidade não mudou e talvez a gente possa até fazer um ajuste um pouco mais simples, tentar dar uma atualizada nesses dados, mas, de qualquer jeito, na minha visão, passa um pouco por aí. Da gente discutir as condições de trabalho, a integração da equipe, o espaço físico, o acesso a medicamentos, o acesso a exames, como é que isso se dá? Então, como é que dá a própria organização das agendas, né? Tudo isso tem a ver. E aí eu coloco uma outra questão. Então, precisa existir iniciativa de melhorar esse aspecto, porque senão nós não vamos conseguir vencer. Quando a pessoa trabalha em serviços de especialidade, a lógica é mais individualizada. Então, ele trabalha só como especialista dentro do consultório, faz o que tem que fazer, levanta e vai embora. É diferente de você trabalhar numa unidade básica, que você tem que estar trabalhando com a equipe inteira ao mesmo tempo, enxergando a realidade daquela comunidade, enxergando a realidade das famílias, conhecendo todo mundo. É diferente, você tem que estar integrado. Então, tem que existir um esforço por aí. E aí o que eu queria lembrar em terceiro é o seguinte, com tudo isso que se faz e com essas dificuldades todas, tem uma questão que nós não podemos esquecer, e particularmente vocês não podem esquecer, o SUS é subfinanciado. Desde que nasceu, ele nasceu subfinanciado. E é um sistema absolutamente subfinanciado. Eu não estou aqui para poder ficar detalhando esses dados. Mas se vocês compararem dólar per capita ano, se vocês compararem qual o percentual do PIB que é aplicado na saúde, nós estamos pior que Chile, pior que Argentina, países da América do Sul mesmo, né? Então, eu acho que nós temos que entender que o SUS é subfinanciado e, além de tudo, parte do financiamento da saúde no Brasil, mais de 50% é do privado, que atende só 20 e poucos por cento da população brasileira e tem 50% do recurso. Então, veja bem, e ainda tem desconto de uma série de coisas, né, de renúncia fiscal, etc, etc. Quem tem plano desconta no imposto de renda, tem tudo isso. Então, nós temos uma questão que eu acho que qualquer cidadão brasileiro tem que brigar pelo financiamento do SUS. E vocês, como alguém do Poder Legislativo, mais do que qualquer cidadão, né? Eu acho que tem uma frente de briga aí na questão. Não é no município, porque o município está executando mais do que deveria na saúde. Quem deixou de financiar a saúde foi o Ministério. O Estado vem mantendo a mesma coisa. E no nosso Estado não dá para reclamar. Existem 90 hospitais regionais, existe um conjunto de 60 AMES, então ele também entra numa parte importante da assistência.
Então tem essa questão. Agora, temos que brigar pelo financiamento da saúde, né? E tem agora, entrando mais na situação da pandemia, eu acho que foi o vereador Cecílio que colocou a questão da importância de se ter um comitê. Eu vou falar claramente para vocês, eu não sei como é que é possível até agora não ter criado. Pelo seguinte, existiu uma reunião no governo passado que eu achei que estava sendo criado o comitê, mas não foi. Foi uma reunião e acabou. Nessa hora, tem que ter uma organização muito grande que vá se desdobrando. Então, eu acho que nós temos que estar sentados com o poder executivo, com o poder legislativo, que são vocês. Nós temos que estar sentados com os representantes empresariais, com as igrejas, com as instituições de ensino e pesquisa que nós temos aí e que são muito fortes, com as instituições de terceiro setor, que também são fortes. Porque o enfrentamento da pandemia tem uma questão nacional que está falha, porque nós temos um governo federal que está falhando, e aí a gente pode voltar depois a discutir isso, né? Sim. Agora, nós temos uma força regional que pode suprir um pouco essa falha, no sentido principalmente da questão da assistência e das práticas de vigilância em saúde, que entra a vacinação, aquilo que falou, isolamento, bloqueio, toda essa parte que precisa ser feita. E tem um outro lado que nós temos que enfrentar. Se a gente está esticando o processo, que nós não precisaríamos ter esticado tanto, mas por falha do governo federal, a gente está esticando o processo de pandemia, na falta da vacina. Então, o que está acontecendo? Nós estamos nesse abre e fecha, e nós temos população vulnerável, que não tem o que comer. Por mais que a nossa região seja desenvolvida, nós temos bolsões de pobreza. Então, tem que também se organizar uma frente de enfrentamento disso, que eu acho que vocês já organizaram, o governo organizou, o legislativo organizou, e tem várias associações. Mas eu, particularmente, acho que a gente deveria estar junto. Tem que ter uma organização de um comitê que articulasse tudo isso. Às vezes eu fico pensando, eu tenho medo que algumas comunidades recebam muito e outras não recebam nada. São riscos que a gente corre, né? Então, eu não sei aí, vereador Zé Carlos, que de certa forma é alguém que eu conheço bem, e vocês que dois, o vereador Paulo e o vereador Cecílio, que são da comissão, e não é só saúde, é social, né, de política social, eu acho que existiria, eu deixo como uma sugestão, que vocês venham a capitanear essa articulação e que se crie, assim, mais rapidamente possível, um comitê. E é duro, porque vai ter reunião, vai ter hora de reunião, é tudo isso, né? Mas eu acho que é mais que necessário para a gente organizar melhor essas ações, tanto na questão mais da epidemia diretamente, né? Na vacinação, na organização da assistência, mas do outro lado no enfrentamento da vulnerabilidade social. Que a gente faça isso de uma forma mais orquestrada. Campinas tem condição de fazer isso. Eu falei demais, me desculpe, nós estamos no debate, agora eu quero ouvir. Não, debate de alto nível. Cecílio, eu já deixo você completar, eu só vou fazer o seguinte. A gente vai fazer um rápido intervalo, nós estamos conversando aqui sobre formação de profissionais, o tema geral é políticas públicas, mas o nosso debate encaixa com grade curricular, com falta de recursos humanos, integração dos profissionais. Eu vou fazer o seguinte, rápido intervalo, na volta eu quero voltar sobre essa história de comitê na área da saúde, governo federal, governo do estado, município, governo federal, será que sabe o que acontece numa cidade como Campinas? O Brasil é um continente praticamente. Então como será que é essa relação de governo federal com o estado, com o município, de quem que tem que partir essas políticas públicas? E vou falar com você aí de casa também. E o papel da sociedade? Será que a comunicação de nós, jornalistas, da área da ciência, está chegando de uma maneira correta para todo mundo? Rápido intervalo e muitos assuntos ainda aqui no Questão de Ordem. Não saia daí.
Voltamos com Questão de Ordem, hoje conversando sobre políticas públicas em relação à Covid-19, já que há um ano estamos vivendo esta pandemia. Cecílio Santos, eu interrompi aí, você estava querendo falar, completando aí após a Carmen. Exatamente. Eu queria nesse bloco comentar sobre a questão do comitê, nas 3 esferas, e também sobre comunicação. Então, eu quero iniciar em relação à comunicação. Veja só, Campinas, neste final de semana, teve 37% de distanciamento social no domingo, isso na quinta-feira, né? E no domingo de Páscoa, 47% do distanciamento social. A nível de estado também tem aqui alguns dados, mas enfim, vamos ficar com a questão de Campinas. O que eu quero dizer em relação a esses dados e a comunicação? A gente sabe que mais eficiente é a fase emergencial. Ela é justamente para isso, para que haja menos circulação e possa baixar a curva. Qual é o problema? É as pessoas, determinados segmentos, que não acreditam, outros que por necessidade precisam se deslocar. Penso que é fundamental as peças publicitárias, tanto da Prefeitura, nossa, da Câmara, das empresas e tudo mais, trabalharem nessa perspectiva, de orientar as pessoas que, não precisando sair, fiquem em casa e, quando for sair, se for sair, faça uso da máscara corretamente, que a gente vê pessoas usando a máscara no queixo, usando a máscara na mão, e quando entra no estabelecimento comercial é que coloca a máscara, tá certo? E reuniões de familiares, às vezes na calçada, às vezes em outros locais, sem o uso da máscara. Então é fundamental a conscientização da população, para isso é importante a comunicação. Mas é importante também, ainda na área da comunicação, a testagem e o isolamento das pessoas que testaram positivamente. Então, Campinas não tem feito muito essa questão dos testes, mas ela é fundamental e a gente protocolou, inclusive está tramitando na Câmara o projeto de lei que trabalha nessa perspectiva da testagem em massa, para que a população, sabendo que está contaminada, testou positivamente, possa fazer ali o distanciamento. Em relação aos comitês, penso que a doutora Carmen foi muito feliz nessa questão. E Campinas precisa ampliar a participação no comitê, porque me parece que tem um comitê, sim, comitê da Devisa, mas são técnicos. E eu penso que é importante que o Zé Carlos esteja lá representando a Câmara dos Vereadores e, portanto, leve essas informações que a gente passa ali nas sessões e em ações ali na Câmara, tá certo? Através das proposições. É importante que tenha os empresários, as universidades, é fundamental que estejam presentes ali, E, enfim, eu não quero ensinar, eu não sou especialista em gestão pública, eu sou técnico em educação ambiental e vereador na cidade, muita satisfação. Mas penso que é fundamental a gente dar passo a mais. E eu queria trazer também para o debate essa questão do lockdown. Porque, como a doutora Carmen falou, a gente vai esticando a pandemia, por várias razões. Uma delas é não ter vacina, tá certo? É suficiente para todo mundo. Então, se a gente consegue fazer um distanciamento bem feito, num espaço de tempo determinado, a gente pode baixar a curva e salvar vidas. Dar condição para que o sistema de saúde possa atender e atender bem a população. Falando um pouquinho sobre esse papel da sociedade, né? Como é que, primeiro Zé Carlos e Paulo Haddad, depois eu vou passar para a Carmen. Neste momento, nós temos em Campinas o toque de recolher, que acontece entre 8 horas da noite e 5 horas da manhã. Nós temos as barreiras sanitárias em pontos da cidade, que ela interpela veículo com a chapa de outra cidade. Estamos na fase emergencial, portanto, os estabelecimentos estão fechados ao público, somente o delivery funcionando. E quando você pede o produto, ele vai até a sua casa, só que os números mostram que as contaminações estão altas ainda. Então, como é que vocês avaliam o que está sendo realizado,
a população não tem cumprido, a forma como a gente tem dito as informações não tem chego até alguns lugares, até algumas regiões. Como é que você analisa altos casos e tudo que tem sido feito? Paulo. Bom, eu acho que assim, são pequenas ações que poderiam trazer grandes resultados. Eu vejo que o governo municipal ele tem tido ações importantes, ações duras, difíceis de serem tomadas, né? Porque impacta na vida das pessoas. Você mesmo falou barreiras sanitárias, né? O toque de recolher, enfim, eu acho que tudo isso é para que a gente tenha aí um cenário melhor. Se isso não ocorre, são devido às pequenas ações ou a não adesão da população. O vereador Cecílio falou do uso de máscara. Nós temos aí realidades diferentes em outros países que rapidamente já colocaram que o uso de máscara é extremamente importante para que o vírus não se propagasse na velocidade que ele poderia se propagar, impactando, né, o serviço de saúde. Então, o uso de máscara é extremamente importante. Não adianta você colocar a máscara quando você adentra num estabelecimento e tira e vai andar na rua. Então, você tem que andar com máscara o tempo todo, né? Lavar a sua máscara, trocar a sua máscara. O isolamento social, lockdown, como alguns, né, querem instalar ou colocar que seria a solução. O lockdown não vai funcionar para a gente. Por quê? Porque as pessoas elas não ficam em casa devido às mais variadas situações. Às vezes a pessoa precisa sair, ele está lá, não tem o que comer na casa dele, ele vai fazer um bico, ele vai realizar aí alguma atividade que possa trazer algum retorno para ele, vai buscar alguma coisa fora. Pancadões, festas, né? Isso independe de classe social, né? Nós temos de A a Z. Né? A pessoa vai estar se aglomerando, está fazendo festa, está recebendo pessoas em ambiente, né? Pode ser um ambiente fechado ou aberto, mas um grande número de pessoas. Então isso não vai fazer com que o vírus não circule. Então isso com certeza está fazendo a diferença. Né? Falar que o lockdown não funciona, funciona. Temos países que se utilizaram dessa ferramenta e deu certo. Né? Países que estão usando máscara há muito tempo e está dando certo, né? O isolamento é importante, lavar as mãos, né? Ter ações para prevenir, né, a circulação do vírus. Mas, infelizmente, e eu lamento isso, a adesão da população a essas medidas sanitárias ela não tem sido tão grande. Então, acho que isso está impactando de forma bem prejudicial, né, ao nosso serviço de saúde. Doutora Carmen, eu já quero ouvi-la sobre lockdown, a parte da saúde, mas antes disso, eu ligo a TV da minha casa, tenho TV a cabo, e aí tá sempre lá, Natália Pasternak, tá o Átila Abreu, todos os dias os principais infectologistas do nosso país, eles estão passando as mensagens através da ciência. E parece que a comunicação, não sei se ela não consegue chegar em todos os cantos, eu não sei se a forma como a gente está falando é correta, se não tem o apelo necessário. Como é que a senhora enxerga o que está acontecendo e como a sociedade está reagindo? Vocês colocaram questões aí muito importantes, né? Você está colocando mais na questão da comunicação. Eu queria fazer um raciocínio aqui para a gente até poder depois caminhar com alguma proposição, não sei se é essa a ideia, mas pode não ser hoje, mas outro dia, né? Em outras circunstâncias. Mas, assim, nós temos uma pandemia que já está durando mais de ano, né? Porque em março agora foi um ano. Com uma perspectiva de a gente atravessar esse ano. Mas durante esse período todo, o período mais grave é o que nós estamos vivendo agora. E que vai ser o mês de abril. Então, eu dividiria assim, em relação à pandemia, no geral, o que nós podemos fazer? Em relação a esse momento crucial que nós estamos vivendo, sim, e que a gente pode perder muitas vidas. Pode não, já estamos perdendo, desnecessariamente, né? Então, existem medidas
que têm que ser tomadas ao longo, que deveriam estar sendo tomadas e melhor planejadas desde o início, e existem algumas que têm que ser mais radicais nesse momento. Então, eu vou começar pelo final, mas assim, para esse momento e neste cenário de desentendimento da população, e aí vamos analisar a sua pergunta, né? Por que você acha que a população não está respondendo? Mas nesse cenário não tem outra saída. A minha maneira de ver era a gente fechar tudo, mas não pode ser só o município, tem que ser região. É única, não temos outra saída. A gente não tem vacina, se tivesse estaria num ritmo mais avançado, mas nesses próximos 15 dias nós vamos morrer muita gente, nós vamos assistir isso. Então, acho que esse seria o momento principal. É uma maneira drástica, que tem consequências na vida de todo mundo, mas que não teria outra saída a não ser que a gente assuma que tem que morrer. E é o que nós estamos fazendo. Então, não adianta, porque nós não vamos resolver o transporte público, por exemplo, de um dia para o outro. E as pessoas saem para trabalhar e saem em ônibus lotado, tá certo? E se encontram o tempo todo, quer dizer, não tem saída. Nós estamos vivendo uma situação, nós estamos matando gente. É clima de guerra na pior batalha. Nós estamos na pior batalha, que para mim, de tudo, que eu acho que não cabe a gente estar entrando em questão técnica toda aqui de epidemiologia, mas vai atravessar o mês de abril. Bom, agora voltando na questão geral, isso tem a ver com muita coisa. Tem a ver com uma série de falhas que nós estamos caminhando. Para mim, a principal é a aglomeração. E tem a grande falha política de condução desse processo inteiro, que eu acho que foi uma condução equivocada do governo federal. E aqui eu quero deixar bem claro, acho que alguns aqui me conhecem, mas os que não me conhecem, eu não estou aqui, eu não trabalho com lógica partidária, quero deixar isso muito claro. E não estou aqui falando do bem e do mal e tentando defender fulano ou beltrano, porque hoje a sociedade está dividida e qualquer crítica que você faça, você é classificado. Então, por favor, tecnicamente dizendo, foi um equívoco a gente não trabalhar, acabar com o Plano Nacional de Imunização, a gente trocar ministro, derrubar equipe técnica. Foi um equívoco imenso não comprar vacina o ano passado. Foi um equívoco imenso não chamar os governadores e trabalhar tudo junto. E foi pior que tudo isso, fazer uma campanha pública contra o controle de aglomeração, contra o uso de máscara, porque isso foi feito por o presidente. Nós temos que assumir isso. Quer dizer, nunca imaginei que nós fôssemos viver uma situação dessa. Quer dizer, todo mundo trabalhando com as medidas todas preventivas, né? No sentido de você propiciar o melhor distanciamento social, isolamento quando necessário. E fala, não, isso daí não é nada, isso daí é para maricas, isso daí tomar vacina vira jacaré e por aí afora. Então, nós tivemos no processo de comunicação, que é isso que nós estamos discutindo, primeiro, uma contradição entre um governo que... Eu não estou criticando a pessoa só, isso eu tenho minhas críticas, mas o que eu estou colocando é quando a mesma coisa vocês, independente do que cada um de vocês é como pessoa e cidadão, hoje vocês representam uma força política. E não dá para tirar a roupa e falar não represento. Vocês são vereadores da cidade e, portanto, vocês têm uma representatividade que não pode jogar fora. Aquilo que vocês falam é fundamental. Imagine o presidente da República, o que ele fala, ele tem que ser uma referência. E não foi. E a população recebeu mensagens trocadas. De um lado, ela recebe epidemiologistas, que eu nunca vi tanta gente entender de epidemia na minha vida. Todo mundo agora é entendedor de epidemia, tem fala e tal. Então, ela cansa até de ouvir essa linguagem, esse linguajar técnico. E aquela linguagem, que isso a gente tem que admitir que o presidente tem, que ele tem uma capacidade de comunicação grande com a população. Além de tudo, tem as redes sociais armadas, mas eu estou falando a capacidade no jeito de ser, no jeito de falar. Ele dá uma mensagem contrária. Então, é difícil você pensar a população no geral no que ela vai acreditar. E isso induz
a questão da aglomeração, induz ao não uso de máscara, induz a que eu deixe rodar, porque não vou pegar corona, é assim, né? Então, nessa hora, nós tínhamos que ter uma política de comunicação social muito forte, muito dirigida, e isso acho que foi colocado aqui pelos vocês, né, que me antecederam, e eu acho que aí a questão é, aquilo que foi dito aqui, é falar contra a aglomeração, sim, mas não é permitir que faça culto religioso, porque não é possível. Culto religioso aglomera. Se é na católica, na presbiteriana, em qualquer... Não, é aglomeração. Não podemos ter. É a gente estar trabalhando a questão do distanciamento social, mas como no transporte público? Pergunto para vocês, como? Mas temos que trabalhar, temos que passar a mensagem da importância do distanciamento social, do uso de máscaras, do álcool gel, de lavar as mãos, isso tudo. E tem uma questão que está sendo muito pouco falada, mas que vocês já colocaram aqui, eu não me lembro se foi o vereador Cecílio ou foi o vereador Paulo, mas que colocaram que é a questão do isolamento. Quer dizer, no momento em que eu tenho contato com alguém, ou eu tenho teste para falar se estou ou não contaminado, e na falta do teste eu tenho que me considerar contaminado, se eu tive contato. E tenho que ficar 14 dias de quarentena. E quem é que está falando isso? Então, isso tem que ser falado, tem que ir para o público falar, olha, se você teve contato com alguém que tenha tido Covid, fique 14 dias afastado de tudo. A atenção básica, o pessoal dos centros de saúde, eles estão tentando fazer isso, indo de casa em casa, que é o que a gente chama do bloqueio, né? O rastreamento e bloqueio. Mas isso é fundamental, porque nós estamos disseminando o vírus. 80% das pessoas que se contaminam não sentem nada. É 80%. De cada 100 pessoas contaminadas, só 20 é que vão ter sintoma. E só 5% é que vão precisar de uma atenção mais especializada, com assistência respiratória, etc. Então, 80% é aqueles que acreditam em tudo. Que falam, olha, eu não pego porque eu tomei isso, aquilo outro. Não, eu não pego porque não ia pegar, 80%. O problema é a gente pensar nesses... você pode não estar sentindo nada e pode estar sendo um agente de contaminação. E isso está sendo muito pouco falado. E aí eu acho que cabe, não é minha área, comunicação, mas eu acho que isso tem que ser colocado naquilo que hoje a sociedade está acostumada, que são as redes sociais. Não é só a grande imprensa. Nós temos que trabalhar com as redes sociais. Sim. Nós temos que trabalhar... Todo mundo tem celular, todo mundo tem WhatsApp, isso é verdade. Então temos que começar, isso teria que estar. No meu entendimento, esse seria uma linha de atuação do tal do comitê que eu coloquei. Que existem comitês técnicos, tem que existir mesmo. Eu não estou discutindo a existência do comitê técnico. O que eu estou achando é que a gente tinha que ter um comitê técnico-político, chamaria, que reúna as forças da sociedade para dar esses grandes direcionamentos, para a gente sair. Agora, que nós vamos passar o pior mês agora, vamos, né? Eu acho que é fruto de tudo isso, é fruto da aglomeração, mas é fruto da falta do isolamento. Não estou falando do distanciamento, estou falando do isolamento daquelas pessoas que tiveram contato com Covid. Não tem isolamento, vai passando, né? Desculpa, gente, eu estou falando muito. Não, é sempre de grande valia as suas intervenções. Eu vou esperar o Cecílio, depois eu quero. Ô, vereador Cecílio, eu vi uma charge nessas últimas semanas, que hoje em dia é meme, né? Que era um transporte público completamente lotado e depois uma justificativa. Se ele se aglomera para poder trabalhar, por que ele não pode se aglomerar para divertir? A aglomeração é só para trabalhar? E aí surgiu um debate na rede social que, bom, já que eu posso aqui, eu também posso ali à noite. Como é que você vê esse papel da sociedade nessa pandemia e essas concessões que as pessoas vão fazendo por livre e própria vontade? São exatamente os sinais trocados, como disse a doutora Carmen, né? As pessoas se aglomeram no transporte público para ir trabalhar. Muitas situações é para ir trabalhar, sim, ou às vezes para ir ao médico, enfim, mas é porque não tem outra opção. Com certeza, se ela tivesse condição de ir de Uber ou outra forma de transporte, certamente ele não iria com o ônibus. Nós temos recebido muitas reclamações do transporte público aqui na região do Campo Grande.
tá certo? Então, é preciso a gente pensar no auxílio emergencial, para que essas famílias, essas pessoas que precisam ir trabalhar, possam ficar em casa nesse isolamento, como disse muito bem a doutora Carmen, e ter condição de sobreviver. Então, quando a gente indica ao prefeito para discutir e para pensar e planejar o lockdown, não é simplesmente fechar tudo. Nós não queremos que as empresas quebrem. Pelo contrário, nós queremos que, num período determinado, possa baixar a curva do Covid e as pessoas possam ter a manutenção do seu negócio, a manutenção do emprego. A nossa cidade é pujante, tem uma economia, tem um orçamento de quase 7 bilhões. Então, é preciso a gente, como disse a doutora Carmen, se despir desta questão ideológica, esse negócio todo, pensar na vida, pensar na preservação dos empregos, sim, pensar na economia, sim, mas pensar primeiro na vida. E eu tenho certeza que essas pessoas que estão se aglomerando no transporte público é porque elas não têm outra opção. E digo mais, a nossa bancada tem tratativas nesse sentido, e que bote mais ônibus nas linhas. Por quê? Porque Campinas tem um auxílio às empresas muito gordo. É muito dinheiro público que é colocado nas empresas do sistema de transporte público, né, para que elas operem, para que elas funcionem. Então, gestão da INDEC, eu sei, aqui volto a dizer, não quero ensinar, não é isso. Nós estamos dialogando, nós estamos debatendo melhores condições para a nossa cidade. Então, precisa ter pulso firme nessa gestão. Presidente Zé Carlos, quero ouvi-lo também. Eu vou falar a respeito daquele outro bloco que estavam falando, a respeito do lockdown. Eu acho que, veja bem, eu tenho um partido, eu sou do PSB, mas não sou partidário nesse momento da pandemia. Eu acho que nós todos deveríamos deixar partido de lado e trabalhar por aqueles que pagam o nosso salário. Primeira coisa que os governantes e todo o funcionalismo público e os políticos em geral deveriam fazer nesse momento. Nós começamos, desde quando essa pandemia chegou ao Brasil, nós estamos batendo cabeça. A doutora Carmen falou numa das falas dela que todo mundo sabe e ninguém sabe nada. Então nós estamos aí batendo cabeça, procurando cura, procurando acabar com essa pandemia desde o princípio que ela entrou no país. Eu me lembro que não estou defendendo o Bolsonaro, mas ele quis que não tivesse o carnaval. O Drauzio Varela foi o primeiro a dizer que aquilo era uma gripezinha que não teria problema ter carnaval. Isso está aí esparramado no Brasil inteiro. Não estou dizendo que o Bolsonaro fez as coisas certas. Acho que no primeiro momento de um governante sério, ele deveria ter feito essa equipe, um comitê da pandemia para ver os caminhos a ser tomado junto com a sociedade, junto com o pessoal da área da saúde, enfim, diversos profissionais para dar um direcionamento para isso. Ele começou errado, né? Começou errado, depois veio para o governo de São Paulo, que falou que o carnaval também não teria. Quer dizer, aí foi politizando essa desgraça que acabou onde nós estamos chegando hoje. Daqui a pouco nós vamos ter 5.000 pessoas mortas por dia nesse país. Nossa. Tudo por brigas políticas que não levam a nada e que só atrapalham a vida da população. Concordo também que o momento seria esse, a doutora Carmen falou. Nós estamos no pico da pandemia hoje, nesse mês de abril. Agora sim seria o momento de fechar tudo. 15 dias, fecha tudo, para transporte, para tudo. Vamos parar tudo para a gente ter um distanciamento social adequado, de acordo com o que o pessoal da área da saúde preconiza que nós temos que ter. Entendeu? Não fizemos isso. A gente fecha hoje, abre amanhã. Fecha amanhã, abre depois da manhã. Não existe economia no mundo que resista a isso. Nossa. Depois que acabarmos com essa pandemia, e se Deus quiser vai acabar a pandemia do Covid, virá a pandemia da fome, do desemprego, da desgraça do país. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Fizeram um comitê lá no Congresso Nacional, juntamente lá com o presidente da República, tarde demais, muito tarde.
É a mesma coisa de você estar jogando para os inimigos. Mas eu ainda acredito. O problema que nós tivemos aí, ó, esses pancadões, imagina 3.500 pancadões na cidade de Campinas. Isso é um absurdo. Eu tinha na minha região um absurdo a população jovem não entender o momento que nós estamos vivendo. Questão do transporte público. Eu sempre disse, estão contaminando quem não está contaminado no transporte público. Nós temos as empresas de ônibus, o Cecílio acabou de dizer, nós paga subsídio e coisa desse tipo. O que nós tínhamos que fazer? Sai 3 ônibus nos horários de pico, a hora que um lotou, que não precisa ir ninguém em pé, tossindo, espirrando na cabeça dos outros, entendeu? Encheu aquele ônibus, vai embora, o povo precisa trabalhar, entendeu? Nós temos alternativas, falta vontade política de fazer as coisas, infelizmente. Eu estou falando aqui em Campinas, no estado, no Brasil, faltou pessoas de pulso para chamar a responsabilidade, entendeu? Para trabalhar em prol da coletividade. Infelizmente, todo mundo pensou na parte política e pensou nas eleições de 2022. Isso é um erro grotesco que todos os nossos governantes praticaram e vem praticando há 1 ano e 1 mês dessa pandemia. Para a gente encerrar, então, último assunto, já que é consenso que a gente não tem essa liderança para unir todo mundo, que a gente está batendo cabeça. Esse comitê na área da saúde. Começa com você, Paulo Haddad. Ele deve partir de onde? De cada município, do governo do estado, e o estado vai centralizando para os municípios. Começa do governo federal, ele cria uma linha, os estados e os municípios vão copiando. Como é que a gente faz esse comitê para integrar tudo? Eu acredito que isso deva começar do município. E já vou até explicar por quê. As falas anteriores, elas colocaram aí, né, com muita clareza, quais seriam as ações que deveriam ser tomadas lá atrás, né? Uso de máscara, né? Ninguém sabia nada dessa doença, então era uma novidade para todo mundo. Se nós nos lembrarmos ou nos reportarmos no começo, ninguém falava que era para correr para o hospital, que era para receber oxigenoterapia, né? Para que essa doença pudesse ser combatida de uma forma mais efetiva. E as coisas foram mudando com o passar do tempo, né? E a experiência mostrou que essa doença era grave. Ela, apesar da letalidade dela não ser tão alta, mas o número de pessoas infectadas era grande e isso levava a um grande número de mortos. Então nós começamos a aprender com essa doença. Não satisfeito com alguns posicionamentos equivocados, né? As coisas continuaram. Nós tivemos aí troca de ministros, um enfrentamento diferente do que deveria ter, e nós tivemos aí uma cepa, que é a P1, que é muito mais resistente e muito mais virulenta, ela ataca muito mais gente. É isso que nós estamos pagando. Nós estamos pagando uma conta, talvez de uma falta de pulso, como já foi dito pelo vereador Zé Carlos, pelo vereador Cecílio, a doutora Carmen, de um governo, aí sim, eu vou falar do governo, não da pessoa do presidente, mas de um governo federal de pulso. Falou, não, o enfrentamento da pandemia vai ser desse jeito. E aí você tira, né, você coloca nas costas de uma pessoa que foi legitimada como presidente e que tem um poder de comunicação muito grande de levar essa população a aderir, a fazer com que essas medidas que, né, comprovadamente trariam aí alguma forma de enfrentar, já que a gente não tinha nenhuma medicação e nem a vacina para essa pandemia, que muito bem dito, né, a gente já deveria estar num momento de vacinação muito mais adiantado e hoje a gente não estaria pagando uma conta tão alta. Então, só para não me estender que outros farão uso da palavra, eu acho que tem que partir da gente, enquanto município. E isso começar a ter uma abrangência maior para que toda a nossa região metropolitana seja também contemplada e faça parte, né, desse comitê. Isso seja levado também ao governo do estado para que eles nos ajudem nesse comitê de enfrentamento e também, né, a nível federal. A gente não pode, eu estou falando como cidadão agora, polarizar, né, A e B, o governador e presidente da República, porque nós não estamos no momento eleitoral, nós estamos no momento de enfrentar a pandemia e quem está pagando, né, quem está pagando a conta, quem está sendo prejudicado é a população.
né? Eu, né, sou da área de saúde, e a gente vê que a perda de uma vida, ela fragiliza muita gente, nos deixa muito triste. Quem dirá 330 mil brasileiros mortos. Então, eu acho que a gente tem que, sim, vereador Zé Carlos, presidente da Câmara, nós temos que nos posicionar, vereador Cecílio, enquanto legisladores, e cobrar, né? Vamos fazer parte desse comitê que já tem, né, instalado na cidade de Campinas, que é da Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde. Vamos ampliar mais esse leque, né? Foi muito bem dito pela doutora Carmen. Campinas recebe pessoas de outras cidades que vêm comprar aqui, vêm se consultar aqui, vêm estudar aqui, então gera riqueza para a cidade de Campinas. E o SUS não pode se furtar a atender. Quando eu estava na PUC, eu passei 30 anos da minha vida atendendo no hospital da PUC, eu recebia pacientes do sul de Minas, norte de Minas. O 1000º paciente que teve alta do Veracruz, a gente mostrou no Câmara Total de segunda-feira, veio de Araxá, Minas Gerais. Aí, Bahia, enfim, a gente recebe pacientes do Brasil todo. Inteiro. Então, a gente não pode deixar de atender, tem que atender. Mas a realidade de Campinas é essa. Se você pegar hoje e correr aos hospitais, eu tenho certeza que de 15% a 20% dos internados não são da cidade de Campinas. Presidente Zé Carlos, nessa questão de políticas públicas, esse comitê começa pelos municípios, o Estado coordena e depois no governo federal. Como é que você enxerga essa organização, um ano de pandemia? Não, um ano de pandemia, eu acho que no início da pandemia deveria ter o início lá no governo federal. É ele que tem o recurso, é lá que gera tudo a riqueza do país, porque o município se arrecada e manda ou para o Estado ou para o governo federal, entendeu? Então deveria ter partido dali. É aí que eu acho que ele falhou. Vamos sentar todos os estados e os estados passar para os municípios e aí sim fazer essa corrente do bem, todo mundo engajado com o mesmo princípio, para que a população não passasse o que ela está passando hoje. Hoje está sofrendo a população que não tem atendimento adequado, vamos dizer assim, porque muitos... Eu estou falando com conhecimento de causa. Eu vou na UPA da Vila Padre Anchieta, eu vejo lá, a doutora Carmen disse isso, é todo mundo junto, aquele que está infectado, aquele que não está infectado. Então, é muito difícil. Nos ônibus, a mesma coisa. Então, quer dizer, é muito difícil. Nós não temos uma unidade como agir, como fazer para conter essa pandemia. Então, deveria, sim, ter iniciado no governo central, passado juntamente com os governadores e daí os municípios. Eu acho que nós temos, não sei ainda, hoje eu estive na prefeitura, estava lá reunido um comitê do Covid. Eu não sei se a Comissão de Saúde da Câmara foi convidada para participar, não precisa ser o presidente, viu, Cecílio? Pode ser um representante, um membro da Comissão de Saúde, mas deveria estar lá participando para tomar as ações em conjunto. Nós fizemos um papel que não era nosso, que era do Executivo, de buscar leite, e fomos buscar, mas o Executivo tem que olhar a Câmara com outros olhos, de parceria, entendeu? Não é porque o governo que está lá é do nosso partido, é da nossa coligação, que eu vou aqui querer bajular. Não, senhor, eu estou do lado da população. A população é que paga meu salário, não é a prefeitura. Quem paga o nosso salário é a população e nós temos que estar todo mundo junto. Queira o Executivo ou não, a Câmara tem que fazer parte desse comitê, tá junto para ver as políticas públicas, tá dando ali o seu espetáculo para a gente fazer o melhor, que é o povo que sofre com a nossa divisão. Cecílio Santos, como é que você enxerga este comitê daqui para frente, já que a gente está falando que abril pode ser muito complicado no nosso país e claro que Campinas está neste contexto, como é que você enxerga essas políticas públicas? Pois é, meu caro, eu penso que o Zé Carlos tem razão, acho que deveria partir do governo federal, e organizando a nível de estados e os estados para o município, porque é no município que a política pública é executada. O cidadão, morador dos bairros, ele cobra do vereador e cobra do prefeito, cobra dos secretários, que está mais próximo dele. Principalmente nós vereadores que estamos circulando, agora não, porque a gente está todo mundo meio recluso, mas é o vereador que é mais cobrado no bairro. Portanto, é fundamental
que esteja, sim, participando, que a Câmara tenha representação nesse comitê, que seja um comitê amplo, não tenho dúvida. Mas é importante que esse comitê esteja articulado nas 3 esferas de governo, porque, como já foi dito, a arrecadação e o recurso vem do governo federal. E digo mais, nós estamos olhando para o país, é um país continental e que tem diferenciações, não é? Olhando para a cidade, como disse também a doutora Carmen, tem diferenciações regionais, entende? Que é importante levar em consideração, não é? Então, eu não tenho dúvida que o comitê ele é fundamental, ele precisa ser ampliado em Campinas e é fundamental pensar 3 ações, eu acho. Primeira é ter a vacina, que tenha vacina para todo mundo. Isso é primordial, tá certo? Na segunda questão é que a gente trabalhe com isso que foi dito aqui. Restringir a circulação é necessário para que a gente preserve vidas, mas é fundamental também que se tenha o auxílio para que as famílias possam ficar em casa e tenham condição de sobreviver. É melhor a gente fazer isso 15 dias, não é? Começa com uma semana, 7 dias, no final dos 7 dias já tem condição, e foi isso que nós fizemos na indicação que fizemos no dia 12 de março, quando percebemos que o noticiário dizia, olha, está faltando leito de UTI e tem fila para leito de UTI. Nós ficamos assustados com filas de ambulâncias para desembarcar as pessoas no PA, nos prontos-socorros, e não tinha vaga. Eu liguei para algumas pessoas e disseram, olha, vereador, já não tem mais nem cadeira, porque está tudo lotado. Aquilo me deixou apavorado, de certa maneira. Fiz a indicação ao prefeito, o prefeito discutiu com as cidades vizinhas. Agora, Campinas é sede da região metropolitana. Campinas tem que liderar esse processo e tem condição para isso. Eu penso que a doutora Carmen há de concordar comigo, né, e se ampliar esse comitê, né, tendo a participação dos empresários, tendo a participação de representação da Câmara, tendo a participação das universidades, dos vários segmentos sociais, para que possa disseminar ações efetivas do combate à pandemia e de minimização, né, da situação que nós estamos vivendo. Quero parabenizar a TV Câmara por organizar esse debate. Eu acho que é muito importante a gente fazer isso e estamos sempre à disposição para colaborar naquilo que a gente puder. Ótimo, com certeza. Doutora Carmen, vamos imaginar que amanhã o presidente da República, Jair Bolsonaro, o governador do estado, João Dória, e o prefeito de Campinas, Dário Saad, todo mundo ligue para a senhora, te dê uma carta branca para você falar, o mais importante para combater essa pandemia. O que a senhora faria e como a senhora organizaria esse comitê para a gente poder integrar todos? Olha, eu acho que a pandemia é mundial, claro, pega o nosso país todo, a gente tem que ter ações nacionais, sem dúvida nenhuma, e nós falamos quase tudo aqui, né? Acho que todo mundo se expôs. E eu acho que esse pensar globalmente, esse pensar nacionalmente é muito importante, que a gente tenha crítica e que atue como puder nesse âmbito. Agora eu quero dizer uma coisa, eu vivo em Campinas, eu moro aqui, tenho meus filhos, meus netos aqui. Eu acho que nós temos que resolver aqui. Claro que podemos, com isso, puxar ações e ter outras ações, dependendo da abrangência e da capacidade e da governabilidade que a gente tenha de atuar em âmbito estadual e federal. E vocês, como políticos, até têm essa governabilidade de extrapolar. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é o seguinte: somos uma cidade que tem potencial para enfrentar essa crise, diferente até de outras. Mas temos as nossas características. E eu moro aqui, é na nossa aldeia que nós temos que atuar. A minha visão, me desculpe, que eu acho que talvez contraponha um pouco algumas coisas que foram colocadas, mas eu acho que, em primeiro lugar, o comitê é aqui. Nós temos que montar um comitê aqui que junte o executivo, que junte o legislativo, que são vocês, aí comandados pelo vereador Zé Carlos e por vocês dois aí na Comissão de Saúde, né, de Social e de Saúde da Câmara, que junte representações da sociedade civil, que são imensas. Tem as universidades, tem a Sociedade de Medicina e Cirurgia, que está atuando de uma
forma muito importante, reunindo quinzenalmente os diretores de todos os hospitais da cidade e a Secretaria de Saúde para debate. A gente tem a FEAC, que é fundamental nessa questão, tem já uma história, né, nessa questão do enfrentamento da pobreza, tem outras associações beneficentes, a gente tem as igrejas, a gente tem o empresariado, quer dizer, nós temos um conjunto muito representativo e temos, voltando para a nossa primeira colocação, que eu acho que eu e o vereador Zé Carlos temos a mesma visão, numa cidade que é solidária. Então, o que eu estou tentando é um comitê, sugerindo assim, que capitaneie um pouco isso, que articule no sentido da gente conseguir expressar melhor essa solidariedade. Aproveite esse potencial da nossa cidade, que depois possa se expandir para a região metropolitana, para o estado, tudo bem. Mas é um comitê que, basicamente, tem que ajudar a organizar o quê? A assistência de 2 sistemas, porque os 2 estão no pré-colapso. Tanto o sistema privado suplementar, que estão com as portas lotadas e não tem vaga para ninguém. Não é que não tem vaga para Covid, não tem vaga para o infartado, não tem vaga para quem precisa de cirurgia. E eu estou falando que não é só o SUS. Nós estamos com outro sistema na mesma situação. E aí a gente tem o SUS nessa questão da assistência também com filas na CROSS, tentando vaga zero em tudo quanto é lugar, tentando internar e não está conseguindo. Mas tem mais que isso. Não é só a organização da assistência. É a questão da vigilância. Se a gente, hoje, nós estamos sendo exemplares na questão da campanha de vacinação, eu acho que nós temos que intensificar a questão do rastreamento e do bloqueio, que é um termo técnico, mas que quer dizer identificação de casos, identificação das pessoas que tiveram contato com esses casos e isolamento. Isso é uma política pública e nós temos que trabalhar apoiando isso daí, né? Então, a ação da vigilância é fundamental. E tem uma outra questão que eu queria colocar, que a gente tem que pensar no amanhã, que esses pacientes que tiveram Covid, que foram internados, estão saindo com grandes sequelas. E estão indo para onde? Eles têm que ser acompanhados nos serviços de saúde. Então, eu acho que, de um lado, o comitê vai tentar entender, de ver o que pode fazer, qual é a força que a cidade tem, para poder qualificar um pouco esse apoio, assistência e a vigilância em saúde. E, do outro lado, qual é o apoio que esse comitê pode dar para a gente superar as questões, o impacto econômico disso, principalmente nas populações mais vulneráveis. Quer dizer, é muito bom que a gente tenha 20, 30 grupos distribuindo cesta básica, mas se fosse de forma articulada, seria melhor. Se a gente soubesse onde cada um está atuando, se a gente buscasse garantir, identificar essas famílias, ver o que pode fazer, se tem programas de Estado ou de governo federal que possam apoiar, fazer essa ponte com esses programas, com os programas das igrejas, de todas as instituições. Então, fazer uma campanha de comunicação social mais efetiva. Então, fechando, eu acho assim, o comitê tem que olhar na aldeia, tem que olhar em Campinas o que dá para fazer e aí, a partir daí, ir ampliando. Temos essa força, eu acredito nesse executivo, eu acredito nesse legislativo e por isso que eu estou colocando. Eu acho que vocês é que têm hoje a condição de chamar para uma articulação de um comitê desse porte. Acho que o exemplo do que aconteceu aqui hoje, de dar chance até para alguém profissional de uma universidade que nem eu, que vem aqui, técnico da área da saúde, poder estar sendo colocado e sendo ouvido, mostra um pouco a abertura que vocês estão tendo para essa problemática, né? Então, eu fecho agradecendo muito a oportunidade de estar sendo colocada e saio daqui enriquecida com várias coisas que ouvi dos nossos 3 vereadores aqui e esperançosa de que a gente possa dar um salto de qualidade no enfrentamento da epidemia de Covid aqui em Campinas. Gente, muito obrigada. E as portas da TV Câmara Campinas estão sempre abertas, viu? Porque é sempre enriquecedor quando a gente escuta alguém da área da saúde, da ciência, e neste momento vocês que estão na linha de frente são de suma importância.
Presidente Zé Carlos, infelizmente a gente não tem mais tempo, gostaria de agradecer a sua presença, a disponibilidade do seu tempo, e a Câmara de Campinas continua nessa luta, votando os projetos nas reuniões extraordinárias, discutindo e com todos os cuidados. A reunião continua acontecendo de forma virtual, álcool em gel, fechada ainda ao público. Eu agradeço a TV Câmara, agradeço o Paulo Haddad, o Cecílio, nosso amigo, membro da Comissão de Saúde. Agradeço principalmente a doutora Carmen, que para mim e para nós aqui deu uma lição hoje muito importante. E é isso que nós estamos buscando, doutora. É essa maneira de fazer diferente que a Câmara Municipal está tomando na frente em algumas questões para a gente ver para a gente estar fazendo essa parceria juntamente com o Executivo para buscar soluções para melhorar. E eu gostaria de fazer um convite à senhora, que nós estamos aí fazendo a diferença. Eu vou conversar com o Dário, eu vou pedir para a gente fazer um comitê amplo de discussão da saúde. A senhora sabe que muitas vezes existe um conflito entre executivo e legislativo, mas aqui nós temos independência. Esse legislativo, na nossa administração, tem total independência. Eu tenho uma boa amizade, o Paulo Haddad é vice-líder do governo, mas nós vamos tentar, pode ter certeza, tentar fazer com que a gente sente e pegue essas ideias de pessoas como a senhora, de pessoas como o doutor Odair Albano, que também já foi secretário de saúde, para fazer um comitê amplo, que a gente discuta ações que realmente venham em benefício da população, que é o que todos nós aqui desejamos. E eu agradeço mais uma vez à TV Câmara pela oportunidade. Nós aqui agradecemos, vereador Paulo Haddad, também agradeço a sua participação, a sua presença como presidente da Comissão de Política Social e Saúde. Muitos desafios pela frente, além de todos os projetos que estão sendo colocados em discussão e votação nas reuniões. Com toda certeza, né? E mais uma vez agradecer e parabenizar a TV Câmara por mais essa iniciativa, agradecer a presença da doutora Carmen, o vereador Cecílio, membro da nossa Comissão de Política Social e Saúde, e também o presidente. E deixar aqui, né, público o nosso compromisso, né, dessa Casa Legislativa com a população, do enfrentamento da forma mais democrática e efetiva no combate à Covid-19 no nosso município. Nós aqui agradecemos. Vereador Cecílio Santos, muito obrigado pela sua participação de forma virtual, também um grande desafio ainda pela frente, né? Com certeza, mas através do debate com tranquilidade e assim, democrático, como estamos fazendo aqui, que a gente vai avançando em propostas e consolidando aí meios, formas para a gente atravessar essa situação tão difícil que a gente vive. Parabéns à TV Câmara, parabéns ao Zé Carlos, que preside a nossa casa, com essa abertura e com esse protagonismo. Parabéns a todos vocês pelo debate e também a Carmen Cecília de Campos Lavras, ela que tem doutorado em saúde coletiva pela Unicamp. Agradeço a sua participação, Carmen, e um último recado que a gente citou muito pouco, mas que é muito importante neste momento de pandemia: a vacinação ela é fundamental para a gente acabar com a pandemia, né? Pois é. A vacinação é fundamental e a gente espera ter vacina. Se Campinas tivesse vacina, a gente estaria já com muita gente vacinada, porque naquilo que diz respeito à responsabilidade da equipe da Secretaria Municipal de Saúde, eles estão de parabéns com a estrutura toda da campanha de vacina. Falta é vacina, senão a gente já estaria bem para frente, né? Uhum. Muito obrigada, viu, gente, pela participação, pela oportunidade de participação. Obrigado. Nós aqui agradecemos a presença do presidente da Câmara, Zé Carlos, do vereador Paulo Haddad, do vereador Cecílio Santos e da doutora Carmen. Agradeço você que está nos acompanhando até agora, pela sua companhia, pela sua audiência. Espero que você tenha gostado, espero que a gente tenha se comunicado de uma maneira que você tenha recebido, e a gente precisa sair o quanto antes desta pandemia, tá certo? Questão de ordem fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.